Estamos de volta, família Projeto de Deus. Hoje o nosso tema é a missão dos pais, missão educativa dos pais. E a gente terminou o bloco anterior com uma mensagem do Alex. Meu nome é Alex, tenho um filho de 12 anos e um de 2 anos. Por mais que eu os ame, não estou tendo paciência. Não sei se vocês me entendem. Estou me sentindo sobrecarregado. O que fazer? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Alex. Obrigado. Que Deus abençoe você também, os seus 2 filhos, toda a sua família. O que a gente pode fazer? Que conselho você daria para ele, André? Bom, eu lembro aqui de uma frase de Santo Agostinho que dizia que a ordem é a virtude do amor, né? Então, a ordem tem na base dessa virtude o amor. Então, se por um lado a situação que parece dele é um pouco ao que parece catastrófica, né? Tá perdendo a paciência com os filhos, então é importante ele ressaltar de alguma maneira, ver se ele vive essa virtude da ordem, porque justamente está na base do amor. E tem uma ordem, desde amar a Deus, amar a esposa, amar os filhos, né? E a ordem também das coisas que nós fazemos. Tem o trabalho, tem o estudo, tem o lazer. Então, eu, enfim, não sou diretor espiritual, mas pela minha experiência, né, e pela minha vivência também familiar, de outras pessoas que eu conheço, boa parte desses problemas que acabam sobrecarregando e descarregando no emocional são problemas que estão baseados numa falta de ordem em algum local específico da vida da pessoa. Quer seja no trabalho, às vezes exige mesmo, a gente sabe disso, quer seja na assunção de tarefas que ele poderia até algumas vezes delegar, por exemplo, entendeu? Ou ainda nesse trabalho de se conhecer mais a si mesmo e saber onde é que ele precisa melhorar nessa virtude da ordem. Porque como a virtude da ordem está na base do amor, então quando você vive a virtude da ordem, a tendência é aí sim que o amor cresça, porque ele vai crescer ordenadamente. E quando ele cresce ordenadamente, ele dá frutos. Quando ele não cresce ordenadamente, é um pouco o que Shakespeare dizia, né? Que o amor nunca é cego, porque se está cego erra o alvo. E é verdade. Mesmo com a licença poética desse grande dramaturgo, o amor está cego, ele erra o alvo. Então, quando a pessoa não vive a ordem, por mais que ela se dedique intensamente, ela não está acertando o alvo. Que isso, na situação do Alex, é o que parece, né, controlar um pouco os 2 filhos, né, que são de idades diferentes. Mas eu digo para o Alex, ele pode ficar tranquilo que o pior está por vir. Quando eles estiverem na adolescência, aí ele vai sentir saudades desse tempo, viu? Mas sempre colocar tudo amor, né, como o André falou, né, padre? Olha, falar para o Alex, tem paciência, né? É lembrar que ele, profissional, trabalhador, cansado, chega em casa cansado e, graças a Deus, chega em casa, encontra 2 filhos que, como a gente diz lá na igreja, está com pilha nova. Está com uma pilha mais do que Duracell, não descarrega nunca. E a gente chega a um momento da vida, da idade, que precisa chegar e sentar e descansar e nem dá tempo, né? Mas de viver também esse cansaço, essa falta de paciência, com a experiência do amor. Saber que tem 2 filhos que dão trabalho, não porque querem te infernizar, mas porque te amam, né? Ainda bem que eles vêm atrás de você, ainda bem que eles te procuram. E paciência. Que querem atenção. E querem atenção. Nós também gostaríamos, muitas vezes nós gostaríamos de voltar para o colo da mãe e falar assim, cuida de mim. Mas o tempo passa e chega um momento da nossa vida que, ao invés de ser cuidado, nós temos que cuidar. Então, Alex, um pouquinho de paciência. Tenha certeza que o que você fizer e fizer por amor, esses teus filhos vão te recompensar e te trazer muita alegria. Eu queria mandar um abraço para você, Alex, e dizer assim que a gente tem que estar na verdade. Quando nós estamos na verdade, a gente não erra. Então, qual é a sua verdade? Olha, eu cheguei em casa, eu estou cansado. Isso a gente teve experiência na minha casa. Meu esposo chegava muito cansado. Então, ele chegava para os filhos, a gente conversou, falou, não, você chega e fala isso para eles. Eles não sabem que você está cansado. Eles querem teu colo, eles querem pular, eles querem... A hora que você chega, eles querem brincar, eles querem a tua presença. Então, olha, eu estou chegando, eu estou muito cansado, eu preciso de um tempo. Eu vou descansar um pouco, 5 minutinhos, 10 minutos também, não pode ser muito, e dá uma recarregada, toma um banho e volta
para acolher os seus filhos. Como o padre falou, que bom que eles querem você, porque vai chegar uma hora que eles não vão querer mais. Eles vão querer estar na rua e vão querer outras pessoas. Então, hoje, eles vêm e buscam você porque eles te amam e querem estar junto. Então, esteja na verdade, olha, nesse momento eu estou cansado, mas aí você volta, dá um pouco de qualidade, de atenção, conversa, né? Faça programas de fim de semana, de sair com eles, proporciona momentos de vocês estarem juntos. Isso daí não tem dinheiro que pague. É isso, e sempre começar e recomeçar, Alex. Eu brinquei no bloco anterior que o seu problema não é único, não é só exclusivo para você. Muita gente tem essa dificuldade. E se por acaso algum dia você achar que extrapolou, que faltou com a paciência, faltou com o amor, como o André estava falando, pede desculpa para eles e fala, olha, faltou isso, 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 e a gente vai na próxima vez agir dessa forma assim. Começar e recomeçar. Imagina se Deus perdesse a paciência toda vez que a gente fizesse alguma coisa que não o agradasse, né? Então, da mesma forma, esse é o nosso modelo. E a gente viu a família Ferreira, né? Falando de educação de filhos, a gente viu a opinião do casal. Agora vamos continuar vendo o vídeo, mas a gente vai ver agora o que os filhos falam sobre a educação em casa. Eu acho muito importante obedecer meu pai e minha mãe porque eles são meus pais e tenho que respeitar eles. Significa muito, né? Porque eles ensinam a gente diariamente no que a gente tem que fazer de certo e de errado. Eles mostram pra gente se a gente está fazendo uma coisa correta ou não. Então isso é muito bom, né? Porque isso vai me ajudando a cada vez mais, como é que eu posso dizer? Formar meu caráter e a me virar no dia a dia. É isso. Interessante, né? A gente viu antes a Silvia e... Como é que é o nome do marido mesmo? Ai, meu Deus. A Silvia e o Fernando. A Silvia e o Fernando falando da educação. E agora a gente viu aqui que os filhos estão reparando isso. E os filhos estão se sentindo seguros até, né, padre? Esse último que falou, meus pais estão me ensinando a me virar no dia a dia. Acho que toda essa discussão acadêmica, teológica, pastoral, o menino resume em palavras assim, olha, está me ensinando a me virar no dia a dia. É verdade. Isso aí. E formando caráter, ele percebe que os pais, né? Eles dizendo isso de uma maneira assim, muito espontânea, mas é bonito de ver que realmente os filhos percebem esta preocupação, esse interesse, esse amor que os pais sentem por eles. Isso na família, às vezes não é questão de resultado, não é questão assim do que vai conseguir, mas é de ver realmente que a intenção que existe é uma intenção boa, é um interesse muito bom, é um sentimento bom. Às vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que era o desejo, as limitações. Falamos aqui das dificuldades que pesam sobre as famílias, sobre as pessoas envolvidas, a questão econômica, a questão de trabalho. Mas o que nós não podemos negar é que esteja faltando o sentimento. Isso não falta, né? Talvez nós não estejamos sabendo responder ou oferecer da melhor maneira o afeto. Mas o afeto existe, o bem-querer existe, e nós nos gostamos, nós nos amamos. É que, às vezes, no dia a dia, como dizia aqui antes o doutor André, nós não estamos preparados, às vezes, até para responder ou para entender qual é o nosso sentimento. Mas existe, sim, esse sentimento muito bom dentro da família, que é saber assim, olha, eu tenho quem gosta de mim e eu gosto de quem está comigo também. Bacana. E tem um trecho aqui da Bíblia, de Colossenses, que diz assim, Colossenses capítulo 3. Filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. E pais, deixai de irritar os vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Você vê que são dois versículos
que eu acho que tem muito a nos ensinar. Os filhos precisam obedecer os pais. Isso é justo e isso é o certo, né? Então, a gente precisa dobrar os nossos filhos na obediência. E uma vez uma amiga falou, né? Nunca admita malcriação. Não pode. Então, olha, o jeito que você está falando comigo, eu não quero que você fale mais. Abaixa o tom de voz, porque eu estou falando... Né? Uma vez teve um lá que levantou o tupetinho, né? E adolescente, achando, né? Então, quanto mais alto ele falava comigo, mais baixo eu falava com ele. Então, eu falava, você não fala assim comigo, eu não admito que você... Então, eu fui abaixando o tom de voz e pode parar. Porque se ele grita, eu grito, ele grita mais alto, eu grito mais alto, isso daí já perco a minha autoridade ali. Então, assim, a autoridade aqui sou eu e você vai abaixar. Quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito. Aqui nessa casa é assim. Então, ponha regras claras, coloque limite, explique. Na minha casa, eu e meu marido, nós decidimos que nesta casa onde vocês moram, a regra é essa. Mas para isso, eu preciso me entender com ele. Né? Porque se a gente não se entende, como é que nós vamos colocar a regra? E depois o outro versículo. Pais, deixe de irritar os vossos filhos. Tem pai e mãe que irritam os filhos, que só sabe ver defeito, que só sabe falar do que está errado, que não faz um elogio. Não é possível que o seu filho não faça nada de bom. Então, quando você só fala o que ele faz de ruim e deixa de elogiar, você vai deixando o seu filho desanimado, como está escrito aqui na Palavra de Deus. É isso. E a Silvia está falando de filhos e tudo, né? Eu estou lembrando de um episódio que aconteceu quando ela era moça. Aliás, a Gabriela, que hoje teve a notícia que vai receber mais um menininho na casa dela, está grávida de um menino. Então, Ana Lívia e o Henrique, posso falar que é meu beijo neto? para vocês. Quarto neto, delícia. Está chegando. Um beijo para Ana Lívia e para o Henrique, que está esperando esse irmãozinho chegar aí. Mas a Gabriela falava o seguinte, ela me deixou assustado, sabe, padre André? Que numa conversa na sala de aula, na adolescência, a professora lançou uma pergunta, o que você gostaria, eu queria viajar, eu queria comprar não sei o quê, eu queria comprar outra coisa. Aí uma das colegas dela falou assim, eu gostaria que minha mãe e meu pai me dessem limites. Olha que coisa... É para a gente pensar, não é, André? O Espírito Santo sopra onde quer, né? Sim. É uma prova cabal, né? Sim. E que numa situação dessa, né, realmente a criança já chegou à própria conclusão, até pela vivência, né, de que na vida tudo tem limites, né? Não só os limites físicos, né, das leis das físicas, que são as leis irrevogáveis, mas limites morais e éticos, né? Isso aí é inevitável. Por isso que quando se estuda a família, quando você entende a família, você só consegue perceber a família dentro desse papel que até o padre mencionou um pouco, dentro dessa vertente ética. Quando a família se preocupa só em dar, fazer, ou só a preocupação, que é importante também, sem dúvida nenhuma, de pedagogia formal, né? Formar, ter o filho até o terceiro ano do ensino médio, fazer faculdade, etc., a educação fica um pouco caduca. Porque esse sujeito ele vai crescer, sim, ele pode ter todas as habilidades e competências, mas como pessoa, sim, não foi educado. Houve um gap. Não aprendeu a se virar, né? Não aprendeu a se virar. Por isso que essa dimensão ética é importante. E a criança acaba falando isso, né? Quase que conscientemente, né? Eu quero limites, né? Porque nós precisamos de limites. Tudo na nossa vida. Te dá segurança o limite, sim, não, né? Mas a própria questão da virtude, né? Se nós formos analisar, que é o que vamos dizer, está na base dessa formação ética, ela nada mais é que um meio termo entre dois excessos, a falta e um excesso. Sim. Então a criança percebe isso, que ela precisa ter um limite. O limite o que é? É a virtude. Então os pais precisam educar nas virtudes, educar nas virtudes. Sobretudo fortaleza, temperança, justiça e a própria sobriedade, né? Os filhos percebem isso. Então quando você tem uma educação, uma vertente ética forjada nas virtudes, as crianças naturalmente vão perceber que as virtudes são um bem para ela, né? Um bem moral, vamos dizer assim, e não uma imposição autoritária, né? Inclusive nós usamos a expressão autoridade aqui várias vezes, né? O problema até um pouco veso, né? Deturpado, né? Por conta de uma pedagogia, eu não vou entrar no mérito, mas uma pedagogia que tentava nivelar, como o padre bem falou, o educador do educando, né? Do pai e do filho.
A expressão etimológica de autoridade, ela vem de auctoritas, que é o oposto de potestas, ela vem de Roma. A auctoritas, em Roma, era a liderança exercida pelo exemplo, independentemente de lei, independentemente da situação da pessoa. Então, a pessoa, os primeiros fundadores de Roma, como os romanos diziam, eles eram os auctoritas, os pais fundadores de Roma. Vamos dar uma expressão que não é das melhores, né? E a potestas era o poder, a liderança que é decorrente estritamente da lei. Então, o romano sabia diferenciar auctoritas e apotestas. O trabalho do pai e da mãe sempre foi, dentro da sociedade romana, auctoritas, porque a liderança exercida pelo exemplo, pelo bom exemplo. E apotestas era a liderança exercida mais para os meios políticos e judiciários. Então, a expressão autoridade, ela não tem esse veso deturpado de autoritarismo. Ela, muito pelo contrário, é uma expressão muito feliz e que isso não só reforça a relação de pai e filho, como coloca cada um no seu devido degrau. Certo? O pai, respeitando evidentemente os limites do filho, mas o filho sabendo, como você mencionou um pouco aí, sabendo obedecer aos pais, né? Legal. A gente está falando bastante do filho e a gente tem que dar uma paradinha, porque depois a gente vai falar um pouquinho dos pais. Vamos trazer a discussão um pouquinho sobre autoritas, tá bom? Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.